dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje, dia 51 da nossa jornada, dia 20 de fevereiro, e seguindo nosso cronograma, os textos são Êxodo 3, Lucas 6, Jó capítulo 20 e 1 Coríntios 7. Veremos sobre o Deus que chama pelo nome, o reino que confronta, a justiça que não pode ser simplificada e a vida fiel na condição em que fomos chamados. Se esse tempo tem te abençoado, eu quero te convidar a seguir o programa aqui na plataforma. Isso ajuda a espalhar a palavra e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra hoje. Que o Espírito Santo continue nos conduzindo em cada dia, em nome de Jesus. E sem mais delongas, Êxodo capítulo 3. Moisés está no deserto, apacentando o rebanho de seu sogro, e neste capítulo o texto chama o sogro de Jetro. No anterior, vimos que chamou de Reuel. Era comum, na época, uma mesma pessoa ser chamada de duas formas diferentes. E só por curiosidade, Reuel significa amigo de Deus. Já Jetro pode significar excelência ou abundância. Enquanto Moisés cuida de ovelhas no deserto, Deus o está preparando para cuidar de um povo inteiro. Quando ele chega no Monte Horebe, também conhecido como Sinai, o texto diz que o anjo do Senhor lhe aparece em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Aqui há algo que precisamos saber. O que chama a atenção de Moisés não é o fogo, porque isso podia acontecer no deserto. O que impressiona é que a sarça não se consumia com o fogo. Tinha fogo, mas não tinha destruição. Quando Moisés se aproxima para ver, Deus o chama pelo nome. É um chamado pessoal. E ele ordena: tire as sandálias, porque o lugar em que você está é santo. Deus se apresenta como o Deus da aliança. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não é um Deus novo, é o Deus da promessa, o Criador dos céus e da terra. Moisés cobre o rosto com reverência e temor, e Deus declara o motivo desse encontro. Eu vejo a aflição do meu povo, eu tenho escutado o seu clamor, eu conheço o sofrimento. O sofrimento de Israel não era ignorado. Deus estava preparando Moisés e entrega a ele a missão. Apesar de Moisés não acreditar em si mesmo, Deus responde dizendo que estaria com Moisés e era nisso que ele tinha que confiar. O chamado não se sustenta na capacidade humana, mas na presença divina. Quando Moisés pergunta qual é o nome de Deus, vem uma das declarações mais profundas: Eu sou o que sou. No original, carrega o sentido de existência absoluta, fidelidade contínua, de um Deus que não depende de ninguém para ser, ele simplesmente é. Deus também já antecipa que não será fácil. Faraó não deixará o povo ir. Será necessário usar de mão forte, mas ele promete: vocês sairão com favor e não de mãos vazias. O povo que entrou no Egito como família pequena sairá como nação libertada. Seguindo para Lucas capítulo 6, começa com Jesus sendo confrontado por causa do sábado. Seus discípulos colhem espigas e debulham com as mãos. A lei não proibia colher para matar a fome, mas a tradição entendia aquilo como trabalho, o que seria proibido no sábado. O ponto aqui não é relativizar a lei, é mostrar que a necessidade humana e a misericórdia não podem ser sufocadas por mero formalismo religioso. Então ele declara: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Em outro sábado, na sinagoga, há um homem com a mão ressequida. Os líderes observam, esperando para ver se pegariam Jesus quebrando alguma lei. Jesus então traz o homem para o centro e pergunta: é lícito fazer o bem ou o mal no sábado? O silêncio deles revela dureza. Ele manda o homem estender a mão e ela é restaurada. Enquanto a vida é restaurada, os religiosos se enchem de fúria. O sábado, que deveria celebrar descanso e vida, se tornou instrumento de acusação.
O cenário muda agora para o momento da escolha dos 12 de Jesus. Antes de fazer a escolha, Jesus passa a noite em oração. Isso é essencial para as nossas vidas. Decisões estratégicas nascem na intimidade com o Pai. E dessa vez eu quero aprofundar com vocês sobre a personalidade de cada discípulo. Pedro, impulsivo, mas líder natural transformado pela graça. André, discreto, mas sempre conduzindo pessoas a Jesus. Tiago, filho de Zebedeu, era intenso, chamado de filho do trovão. João, o discípulo do amor, profundo na intimidade com Cristo. Filipe, prático, mas às vezes limitado pela lógica. Bartolomeu era um homem sincero. Mateus era um ex-publicano, testemunho da graça restauradora. Tomé era o questionador, mas era capaz de grandes declarações de fé. Tiago, filho de Alfeu, é a figura mais silenciosa nos relatos. Simão, o Zelote, ex-revolucionário, agora fazia parte do reino. Judas, filho de Tiago, também era pouco mencionado, e temos Judas Iscariotes, aquele que se tornaria o traidor. O grupo é diverso. Jesus forma uma comunidade improvável e revoluciona o mundo. De verdade, tem muita coisa aqui nesse capítulo. Leiam com atenção, nem tudo eu consigo trazer no áudio. Aproveite ao máximo o seu tempo de secreto com o Senhor. Ele segue dizendo algumas inversões no reino. Amem seus inimigos, faça bem aos que odeiam vocês, sejam misericordiosos como o Pai de vocês é misericordioso. O padrão não é outro a não ser o próprio Deus, o Pai. Não julguem, não condenem, perdoem. Aqui Jesus não proíbe discernimento moral, mas condena a atitude condenatória que é hipócrita. Cuidado com a medida que medirem, serão medidos. Coração duro gera dureza, coração misericordioso experimenta misericórdia. E o capítulo termina com uma parábola prática. Quem ouve e pratica as minhas palavras é como quem cava fundo e constrói sua casa sobre a rocha. Tempestades vêm, enchentes chegam, mas o fundamento sustenta. Já quem ouve e não coloca em prática, constrói sobre a terra. Parece firme, mas na primeira tempestade cai. E aqui está o coração do nosso projeto, Bíblia 365 na prática. Não é apenas ouvir, é cavar, é aprofundar, é alicerçar na rocha que é Cristo. Reino não é aparência, é fundamento. Partindo para Jó, capítulo 20, é a vez de Zofar falar novamente. Zofar reafirma com ainda mais rigidez a ideia de que o ímpio prospera por pouco tempo, mas inevitavelmente é destruído pela ira de Deus. Ele começa dizendo que as palavras de Jó o incomodam. Ele fala movido por indignação. Não é apenas uma resposta teológica, é emocional. Segundo ele, o triunfo do ímpio dura pouco, sua riqueza não traz segurança, sua maldade o alcança, a própria criação testemunhará contra ele. Os céus manifestarão a sua iniquidade. Essa linguagem é poética e forte. No pensamento antigo, céus e terra eram testemunhas do juízo divino. Zofar está dizendo que o pecado não pode ser escondido. O universo moral de Deus é coerente. Ele descreve a prosperidade do ímpio como algo que parece doce na boca, mas se torna veneno no estômago. A imagem é clara: prazer momentâneo, consequência amarga. E este é o problema, porque Zofar, ele fala verdades gerais sobre justiça divina. E a Bíblia realmente ensina que o mal não ficará impune. Mas ele aplica essa verdade como se fosse uma explicação automática para o sofrimento de Jó. Mais uma vez, vemos aqui uma teologia correta em princípio, mas errada em aplicação. A justiça de Deus é real, o juízo é real, mas o tempo e a forma desse juízo pertencem apenas a Deus. Zofar quer explicar rápido o que Deus está tratando profundamente. Aguenta firme que logo a história vai começar a mudar de tom. E para finalizar o dia de hoje, 1 Coríntios 7. Aqui, Paulo responde perguntas práticas da igreja sobre casamento,
sobre uma vida solteira e separação. Paulo deixa claro que o mais importante não é o estado civil, mas viver fielmente para Deus na condição em que se está. Alguns em Corinto estavam indo para extremos. Uns achavam que o casamento era inferior, outros confundiam liberdade cristã com permissividade. Paulo traz equilíbrio. Ele afirma que o casamento é bom. Marido e esposa têm responsabilidades mútuas, inclusive no cuidado físico e emocional um do outro. Ele mostra o casamento como uma entrega recíproca. Não se privem um ao outro. A intimidade conjugal é vista como proteção contra tentações e como expressão de compromisso. Mas Paulo também reconhece que estar solteiro é um dom. Ele mesmo vivia assim. Cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Casar não é pecado e permanecer solteiro também não. Sobre separação, ele reafirma o ensino do Senhor. O ideal é permanecer e reconciliar, mas se o cônjuge não crente decide ir embora, o crente não está preso. Deus nos chamou para viver em paz. Um princípio importante aparece no versículo 17. Cada um permaneça na condição em que foi chamado. Isso não significa estagnação espiritual ou social. Significa que o chamado de Deus não depende de mudança externa imediata. Você pode servir a Deus onde está agora. O que realmente importa? Guardar os mandamentos de Deus. Depois, Paulo fala sobre o tempo presente e diz algo profundo. O tempo se abrevia, a aparência deste mundo passa. Ele não está desprezando o casamento ou vida comum. Está lembrando que tudo aqui é provisório. Quem é solteiro pode ter mais disponibilidade para as coisas do Senhor. Quem é casado tem outras responsabilidades. Nenhum é superior espiritualmente. Ambos são devoção sincera. No final, ele reafirma: casar é bom. Permanecer solteiro pode ser ainda melhor em determinadas circunstâncias, mas tudo deve ser feito no Senhor. 1 Coríntios 7 nos ensina que casamento é bom e honroso. Estar solteiro também. Deus chama pessoas em diferentes condições. O mundo passa, por isso foque no que é eterno. O mais importante é viver para agradar ao Senhor. Não é sobre mudar de estado civil para ser mais espiritual. É sobre viver fielmente onde Deus nos colocou. Querido Deus, obrigada, Pai, pelo dia de hoje. Continue nos chamando pelo nome, ó Pai. Continue entregando a nós, aos teus filhos, chamados, missões, promessas. Querido Deus, nos ajude a construir a nossa vida sobre a rocha e não sobre a areia. Dá-nos discernimento para não ferir com palavras os nossos familiares, pessoas que amamos, as tuas ovelhas, Senhor. Nos ensine a viver fielmente na condição em que o Senhor nos chamou. Que tudo em nós te glorifique, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 52 da nossa leitura.